Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos convida a reconsiderar nossas prioridades e a olhar para nossas posses e recursos com a perspectiva do Reino de Deus. A vida eterna não se compra. Vamos ao Evangelho do dia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Qual o preço da salvação? Nesta passagem, um homem se aproxima de Jesus com uma pergunta fundamental sobre a vida eterna, um desejo profundo de alcançar a salvação. Ele demonstra grande respeito por Jesus ao se ajoelhar diante dele, tratando-o como um bom mestre. A resposta de Jesus, no entanto, é surpreendente e desconcertante. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Com isso, Jesus não apenas questiona a maneira como o homem o vê, mas também o desafia a refletir sobre a verdadeira natureza do bem, que está em Deus e não em nenhuma ação humana. Jesus aponta para a santidade divina, indicando que nenhum ser humano, por mais justo que seja, é completamente bom sem a graça de Deus. O homem, confiante de que está cumprindo os mandamentos desde a juventude, espera uma confirmação de sua retidão. Jesus, porém, o desafia a um nível mais profundo de desprendimento e generosidade. Ao pedir que ele venda tudo o que tem, Jesus revela que a verdadeira busca pela vida eterna vai além do simples cumprimento das leis. A obediência aos mandamentos é essencial, mas não suficiente. A exigência de dar tudo aos pobres e seguir a Jesus revela que o apego aos bens materiais pode ser um obstáculo para entrar no reino de Deus. Jesus convida o homem a uma transformação radical de coração, uma entrega total a Deus, o que implica abrir mão das seguranças materiais para alcançar o tesouro celestial. A reação do homem diante desse convite de Jesus é de tristeza, pois ele é muito rico e não consegue imaginar uma vida sem as suas posses. Esse momento revela a grande dificuldade que muitos enfrentam quando se deparam com a escolha entre o reino de Deus e os bens terrenos. Jesus, ao perceber a reação do homem, faz um comentário poderoso sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus. Ele compara essa dificuldade a um camelo tentando passar pelo buraco de uma agulha,
uma metáfora forte que enfatiza o quão desafiador é para aqueles que estão presos aos bens materiais se desprenderem de tudo para seguir a Cristo. O impacto dessas palavras é profundo nos discípulos, que ficam espantados e questionam: então, quem pode ser salvo? Jesus responde com clareza, afirmando que para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Esta é uma das afirmações mais consoladoras do Evangelho, lembrando-nos que a salvação não depende exclusivamente dos nossos esforços ou méritos, mas da graça infinita de Deus. Apesar das limitações humanas, Deus torna possível o que parece impossível aos olhos humanos. A verdadeira salvação vem do poder divino, que pode transformar até os corações mais endurecidos, libertando-os do apego aos bens materiais e chamando-os a uma vida de seguimento radical a Cristo. Essa passagem é um convite a refletirmos sobre nossas próprias prioridades e a relação que temos com os bens materiais. Jesus não condena a riqueza em si, mas alerta sobre o perigo de permitir que ela nos afaste de Deus e da verdadeira vida eterna. O convite que ele faz ao jovem rico é um convite a todos nós: desapegar-nos do que nos impede de seguir plenamente a Cristo. Afinal, para Deus, tudo é possível, e ele nos chama a confiar que, com sua graça, podemos encontrar o verdadeiro tesouro que só Ele pode oferecer. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.